Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versos 1 a 11. Vamos visitar esse livro tão temido. Eclesiastes fica logo depois de Provérbios. Salomão escreveu os dois livros. Todos já encontraram? Eclesiastes, capítulo 2, versos de 1 a 11. Vamos ver? Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que rir é loucura, e a alegria nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatório para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que foi tudo inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Vamos orar? Pai amado Senhor, estamos aqui no desafio da Tua Palavra. O livro de Eclesiastes, que Teu Espírito Santo inspirou a ser escrito, e está no cânon sagrado para que viesse nos orientar, Pai. Por isso nos dá o entendimento que o Teu Espírito Santo, que inspirou Salomão a escrever, também venha trazer ao nosso coração o entendimento da Tua Palavra e do que Tu queres para nós nesse último domingo deste ano, Pai. Te pedimos isso e também te pedimos que a nossa mente seja trazida, Senhor, à Tua presença, livre de preocupações de coisas lá fora e que fique focada apenas na Tua Palavra, no Teu ensino e que haja mudança em nossas vidas através do ensino da Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. De geração em geração, o sol sempre foi um fascínio da humanidade. Tanto que nós, os humanos, passamos a criar ciclos, como calendários, os anos. Isso é uma véspera de uma virada de ano, né? E como nós usamos o calendário juliano, que é um calendário solar, né? E sempre essas viradas de ano trazem consigo muitas superstições, que buscam a paz, que buscam prosperidade, amor. Muitos vestem branco para paz. Outros, está falhando esse microfone? Está, né?
Eu vou pegar o outro microfone, então. Pronto, já está melhor. Então, muitos vestem branco para a paz, comem lentilhas para dinheiro, pulam 7 ondas para a renovação e jogam na mega da virada para ficar rico. Outros incluem começar o ano com o pé direito, com a intenção de contemplar um ano novo cheio de esperança e renovação. Fizeram as mesmas coisas nos anos da pandemia e nada mudou. Pessoas nascem, crescem, se reproduzem, morrem, e isso já aconteceu séculos passados. É o retrato de um coração que busca sentido e significado de suas inquietações. O livro de Eclesiastes nos mostra que buscar sentido nas coisas terrenas é correr atrás do vento, porque vivemos uma eterna mesmice. Debaixo do sol, só é possível viver bem e plenamente diante de Deus. Salomão é o rei de Israel. Ele escreve o livro de Eclesiastes aí por volta do século 5 a 3 a.C. Nesse livro, ele se intitula Eclesiastes. E o que significa isso? No hebraico, onde ele escreve, é Coelete. O sentido dessa palavra do hebraico significa isso, pregador, ou aquele que reúne uma assembleia para ensinar. O que Salomão quer dizer com Eclesiastes é para que eles não o ouçam como um rei de Israel, porque o que ele está trazendo no livro de Eclesiastes não é só para o povo de Israel, mas era para todos os povos, não só daquela época, mas para povos futuros. A rainha de Sabá foi até ele pegar esse conhecimento. E por incrível que pareça, nós não estávamos lá, nem passamos pela cabeça de Salomão, mas ele mandou essa mensagem para a gente, porque aqui está em nossas mãos. Então é importante para a gente, porque foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, vamos aprender. O Salomão escreve Provérbios, escreve Eclesiastes, Cantares. Mas quando você lê provérbio, o provérbio ele é mais legal, é mais tranquilo. Quando a gente cai em Eclesiastes, a gente fica meio bambo, né? Não estou entendendo esse negócio de que assim como morre o homem, morre o cachorro, né? Há tempo para tudo debaixo do céu, há tempo de rir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher. A inutilidade, a transitoriedade das coisas que fazemos. Tudo que a gente faz, essa palavra, uma palavra que vai aparecer muito, Rabel, que significa vão, que significa inútil, que significa sopro, que significa neblina. É algo muito passageiro, muito efêmero. Para você ter uma ideia, o livro de Gênesis, quando os filhos de Adão e Eva nascem, um filho, o Abel, é da raiz desse nome, Rabel, que significa sopro, porque ele viveu muito pouco tempo na terra dos homens. Foi transitório. E Salomão está trazendo para a gente que nosso tempo aqui também é transitório, é rápido. Olha, nós de 2019, final de 2019, quando começou a pandemia do coronavírus, a gente, parece que os anos se emendaram um no outro e fizeram só um. Estamos aqui terminando mais outro. Muito rápido. E as coisas que fazemos debaixo do sol, por que ele usa a expressão debaixo do sol? É porque é onde nós habitamos, debaixo do sol. A nossa vida acontece aqui, nesse planeta. E enquanto o livro de Provérbios explica a sabedoria de como o mundo funciona normalmente, Eclesiastes é um livro que mostra que o mundo é quebrado. Isto é, vamos lidar com exceções muitas vezes surpreendentes. A irmã Nazaré, quando estava orando, ela agradeceu a Deus, porque Deus está todo dia conosco. O Emmanuel, o Deus conosco, está todo dia conosco. E a gente enfrenta dificuldades.
desafios tremendos. A igreja mesmo tem orado por tantas situações que fogem à nossa força física e intelectual de resolver, e nós temos que entregar a Deus, e é o correto ser feito assim. Mas Deus está conosco. Ele nos acompanha. Sem Ele, viver debaixo do sol é triste, é vão, é inútil, é rebelde. Então, enquanto lá em Provérbio, no capítulo 13, 21, diz assim, nos ensina que as desventuras perseguem os pecadores, legal, mas os justos serão galardoados com o bem. Provérbios. A exceção, Eclesiastes 7,15 diz, há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não pense nos políticos. E a gente fica... E as pessoas começam com adágios populares que dizem, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É porque a gente vive nesse mundo debaixo do sol com os efeitos do pecado desse mundo, das pessoas, dos homens, que atinge a natureza como um todo. E nossos relacionamentos em sociedade. Por isso, precisamos lembrar que Eclesiastes foi um livro inspirado pelo Espírito Santo e fala a cada pessoa de todas as eras de modo peculiar, singular e pessoal. Adeus, Ano Novo. Por que adeus, Ano Novo? A musiquinha lá, que se ouve muito nos clubes aqui na época, os mais velhos daqui, né, devem conhecer, nos grandes clubes de São Luís, que era adeus, ano velho, feliz ano novo. E tem uma série de coisas elencadas que são boas, né, que se deseja, e é bom desejar coisas boas. Mas quando é adeus, ano novo, é porque somente com Deus o ano pode ser novo. Senão, é só mais um ano. A palavra de Deus diz que, debaixo do sol, tanto a terra como nós envelhecemos. Isso, tecnicamente, não é um ano novo, porque a gente está vendo lá de trás e para frente e vai aumentando mais um tempo. A geração do meu bisavô já foi embora, outras gerações vieram. Minha geração vai embora, esse planeta fica aí. O sol está aí, as pessoas viverão debaixo do sol. O ano novo só tem sentido se Deus estiver presente nele. Por isso, adeus, ano novo. Então, vamos ver o que Salomão falou tanto por debaixo do sol. O que ele nos alerta, o que ele fala conosco. Debaixo do sol, buscamos sentido nas coisas. Gente, vocês lêem, a gente vai dar uma lida, vou saltar algumas leituras aqui desse capítulo, só para pincelar algumas coisas. O Salomão era um cara sábio, inteligente, mais sábio que existiu. Era o mais rico. Ele tinha cantores, ele tinha escravos que nasceram até na casa dele. Ele tinha mulheres, um harém. Ele tinha os melhores vinhos. Esse livro Eclesiastes não foi escrito por alguém que estava com depressão ou era um fracassado. Pelo contrário, muitos que estão jogando na mega da virada quer ter esse padrão de vida que Salomão tem. Nada ele negou ao seu coração. Ele estudou todas as coisas, todas as artes, engenharia, economia, tudo. Porque ele queria buscar um sentido para as coisas. Então, debaixo do sol, buscamos sentido nas coisas. Debaixo do sol, tanto o homem como o mundo envelhecem. Rebel, como eu falei, e essa palavra vai estar todo tempo dentro do livro de Eclesiastes, talvez a sua tradução vai chegar a dizer, é vaidade. Mas não é a vaidade de quem fica na frente do espelho se produzindo para ficar mais bonito. Mas rebel também é traduzida por vapor, como no nome de Abel, neblina.
Você não consegue pegar e se dissipa. É transitório, é de inutilidade, é vão. Então, rebel sempre vai estar aqui, porque Salomão quer dizer, essas coisas são boas, são importantes, mas em si mesmo, elas não preenchem o vazio no coração do homem. É inútil nesse sentido. Se você é rico, continue rico. Não, porque seu coração não está na riqueza. O pastor Morita, ao ler o Salmo 62, a partir do verso 5, durante a leitura ele disse, não ponha o seu coração nas riquezas. Elas não preencherão. Cantores ricos e famosos do rock norte-americano simplesmente se suicidaram. Eram ricos, mas aquilo não preencheu o vazio do seu coração. O tempo, e ele passa rápido, ele nos conscientiza da brevidade da vida. A busca do ser humano fora de Deus são inúteis. Nós temos dificuldade de conciliar, viver nesse mundo de coisas belas e coisas que dão problema, que nos dão tristeza. Salomão até fala de rir, porque você pode estar rindo, criticando alguém, ou pode estar rindo de alegria de alguém que passou no vestibular. É uma dificuldade, um dilema. A sensação que temos é que este mundo é cheio de coisas boas e valiosas, mas, ao mesmo tempo, imperfeitas e que não satisfazem o coração. Sentimos que este mundo tem valor excepcional, sim, mas de que há algo muito errado com ele. Essa sensação nos atinge e nos aflige todos os homens que vivem debaixo do sol. Salomão buscou sentido no trabalho, no prazer, dinheiro, conhecimento, mulheres. Ele até começou bem quando buscava a sabedoria divina, mas descambou na idolatria e na busca desenfreada de fama e prazer, até entender que somente em Deus a vida faz sentido e que o resto é correr atrás do vento. Salomão buscou... a gente só pode ter sentido, mas não depende de nós, porque nós precisaríamos de alguém de fora que não estivesse debaixo do sol para nos conduzir o caminho certo. A encarnação do Filho de Deus transforma aqueles cujas vidas eram inúteis para uma vida reconciliada com Deus, com sentido e com destino. Debaixo do sol, o pecado limita a nossa perspectiva. O dilema cíclico entre vida e morte, alegria, tristeza, satisfação e insatisfação é fruto dos efeitos noéticos do pecado, que permanece sem esperança se a vida for vivida somente na perspectiva dos que vivem debaixo do sol. Efeitos noéticos vêm da palavra grega noesis, que fala de intelecto, de como perceber, de como entender o mundo, de como é influenciado, todas as suas ações e atitudes são afetadas pelo pecado como um todo. Este mundo foi quebrado pelo pecado. A criação ficou sujeita à vaidade, que é uma das outras palavras que rebel significa, porque pecamos. O mundo nunca foi feito para funcionar sem Deus. A palavra de Deus, no mesmo livro de Eclesiastes 3:11, diz, e pôs Deus a eternidade no coração do homem. Sabe, toda tribo, toda civilização busca o que adorar. A lua, o sol, uma árvore, uma pedra, uma montanha, um ser criado com suas próprias mãos. Essa inclinação intrínseca de buscar o divino é do homem. Só que o pecado, o significado, o sentido da palavra pecado é errar o alvo. Como um arqueiro que lança a flecha, mas não acerta o alvo, ele se desvia. Alguém precisa orientá-lo para que ele faça o tiro no alvo certo. Isso é pecado. E o mundo foi quebrado pelo pecado. A criação ficou sujeita à vaidade.
Quando Deus criou o mundo, ele disse, e viu Deus que isso era bom. Tudo que Deus fez era bom. Mas o pecado contaminou, o pecado corrompeu as coisas feitas. E a natureza geme querendo voltar a essa redenção. E nós queremos voltar para casa. A nossa casa não é aqui. Nós somos peregrinos nesse mundo. Não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas se você está viajando de férias, e quando você viaja de férias, você é mais alegre, né? Tranquilo, você não vai lavar louça, o banheiro do hotel está limpo, quando você chega, alegria total. As mulheres que gostam bastante, né? Sorrisinho porque gosta. Então, você está numa praia, está num lugar e tem o pôr do sol, e todo mundo vai lá para o pôr do sol, e todo mundo fica assistindo aquele pôr do sol, e você tem uma sensação assim, de nostalgia, né? Você fica com saudade de algo que você nem sabe o que é. Aquilo mexe com você, você fica... Eu não sei se é porque, quando nós estávamos no Éden, com nossos pais representados, Adão e Eva, Deus os visitava na viração do dia. Devia ser mágico Deus nos visitar, que só a viração do dia já é lindo, mas o Deus que brilha mais do que o sol, via até nós chamar pelo nosso nome para conversar com a gente. Gente, não há título mais importante na terra. E ele fez isso com a gente. Porque seu filho morreu em nosso lugar. Hoje, nós somos filhos de Deus. Ele conhece o nosso nome. Ele sabe do sacrifício que o filho dele fez por nós. E, mais do que tudo, ele nos ama. Não há prêmio maior na terra nem no céu ser chamado filho de Deus. Então, a natureza, nós não fomos feitos para ficarmos longe de Deus. O mundo não foi feito para funcionar sem Deus. E só está assim por causa da nossa rebelião. O mundo rebel, nós não conseguimos cumprir nem o nosso padrão que definimos como certo. Nós criamos regras para nós mesmos, que nós quebramos. O pregador diz que não há nada novo debaixo do sol. A modernidade, a tecnologia conquistada pela humanidade não consegue saciar o vazio existencial do coração humano. Esse anseio pela eternidade foi colocado no coração do homem em busca de Deus, como nós falamos, mas a nossa bússola moral foi danificada e não acertamos o caminho de volta para Deus. O iluminismo, um movimento filosófico, cultural, que identifica-se com o homem na supremacia de todas as coisas, o século da luz, eles tinham expectativas melhores para a humanidade. Eles defendiam a razão, a ciência, o progresso, e tudo isso levaria a humanidade à liberdade, de uma fé cega, de uma religiosidade tacanha. Levaria à paz universal. No entanto, as guerras mundiais provaram o contrário. Utilizaram as mesmas bases tecnológicas e racional para fins destrutivos, como o Holocausto e a bomba atômica. Pensem, do homem da caverna, a Yuri Gagarin, o cosmonauta russo, o primeiro homem a circundar a Terra em 1961, a bordo da nave Vostok 1, e também Neil Armstrong, o primeiro ser humano a pisar na Lua em 1969, não importa onde o homem vai, da caverna à Lua, ele sempre carregará dentro de si um coração corrupto e pecador. Todos, sem exceção, são pecadores, assim como você e eu. O mundo pós-moderno tem se mostrado árido, e as promessas utópicas e ilusórias da modernidade não estão se cumprindo. Deus pôs esse anseio da eternidade no nosso coração, por isso nós vivemos atrás de preencher esse vazio. É o finito querendo conter o eterno, mas não conseguiremos isso sozinho. Por isso,
debaixo do sol, só é possível viver no temor de Deus. Aqui nós vamos para o capítulo 12, abra lá em Eclesiastes, porque de tudo que ele vai falando, vai explicando as coisas que não tem tanto sentido só em si, ele chega no capítulo 12 para concluir, para não deixar a gente depressivo. Eles, não, mas tem solução. A conclusão está no capítulo 12 e no 13, verso 13, que diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Na tradução Almeida 21, essa palavra essencial é traduzida por propósito. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Esse é o propósito, é o objetivo do homem. A existência do homem é servir e obedecer a seu Deus, seu Criador. Isso é, em suma, resumindo, tema a Deus e obedeça seus mandamentos. Sem Deus, o mundo é apenas vapor e frustração. Jesus veio para que pudéssemos viver a vida do seu reino debaixo do sol. Pois, como diz o apóstolo Paulo, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. O Deus Filho passou da eternidade acima do sol para o tempo e espaço da história humana debaixo do sol. Jesus Cristo é chamado de sol da justiça. Uma metáfora que quer dizer que ele está trazendo salvação, cura, luz e retidão a todos que, por fé, creem em sua obra redentiva. Tema o Senhor, siga a sua lei. Sua lei aponta para Cristo, a sabedoria divina. Na sua morte, encontramos sentido. Na sua ressurreição, vivemos. Jesus, o Filho de Deus, morreu numa cruz por causa da nossa tolice, do nosso pecado. Na história de João e Maria, eles deixam migalhas de pão para voltar para casa, porque eles poderiam se perder. Deus fez o mundo tão belo e tão agradável para nos servir como lembrete que há mais coisas importantes acima do sol. Nossa visão ofuscada pela luz do sol, deste mundo, sistema, a gente não consegue ver tudo. Então ele envia não migalhas de pão, mas ele envia o pão da vida, para que pudéssemos nos relacionar com aquele que vive acima do sol. O pão da vida, o seu corpo. Hoje teremos a Santa Ceia, o seu corpo que foi naquele madeiro, e o vinho que representa o seu sangue, nos perdoa de todo o pecado. Nós não encontraríamos o caminho de volta, mas Deus levantou um campeão no céu para nos resgatar, para nos reconciliar e nos levar acima do sol. O escritor e compositor cristão, Justus Henry Nelson, em 1891, compôs um dos mais belos hinos da harpa cristã, o número 36, o título é O Exilado. Justus Nelson, ele tinha essa perspectiva, mesmo vivendo debaixo do sol, mas ele tinha essa perspectiva que ele não pertencia a este mundo sistema, porque ele pertencia a algo maior, um reino de Deus. Ele iria para junto de Deus. E ele, cheio de temor, ele escreve na sua primeira estrofe dizendo: da linda pátria estou bem longe. E a gente percebe que o autor, isso é muito forte para ele, porque em seguida ele diz: cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Mas se você nunca viu Jesus, você não estava no primeiro século, você não conviveu com Ele, Ele mora em mim. Eu tenho saudades de Jesus. E ele está tão ávido, e a irmã Nazaré, quando orou, porque
vamos para a nossa casa, a nossa linda pátria. Justus Nelson diz, quando é que eu vou? Será que os nossos planos para o próximo ano, dieta, de novo, né? Emagrecimento, de novo essas coisas, ler mais a Bíblia, tudo de novo, e vamos só aguardar o Ctrl+C, o Ctrl+V para o próximo ano. Será que as nossas malas estão prontas para, quando Jesus vier, nossos planos cabem à volta de Cristo? Ou precisamos fazer nossas realizações na empresa, nos estudos, na família e tantas áreas da nossa vida? O que eu projetei para 2026 inclui, encabeçando a lista, a volta de Cristo. Justus Henry Nelson, em sua composição, ele sabe que esse mundo foi feito bom, teve algumas avarias pelo pecado, mas ainda tem coisas que mostram que são perfume de Deus neste mundo, e ele diz, passarinhos, belas flores, querem me encantar. E ele diz, são vãs terrestres esplendores. E com o peito cheio de alegria, ele diz, mas contemplo o meu lar. Eu quero voltar para o meu lar. A eternidade clama e eu quero voltar para o meu Jesus. Eu quero ver aquele que brilha mais que o sol. Nosso ano não pode existir sem Deus no centro. Então, nós concluímos do que nós aprendemos com... Não sei se está passando. Pronto, passou. Conclusão. O sol da justiça, Jesus, se fez carne para habitar conosco debaixo do sol, para conceder perdão e reconciliação a todos que viviam debaixo da lei do pecado e da morte. Não há ano novo sem um coração novo, sem um novo nascimento, sem novidade de vida. E isso é possível através de Cristo. Em Cristo, a vida deixa de ser vã e passa a ser eterna. Só é possível viver plenamente a vida debaixo do sol se a vivermos no corandeu, na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus, nossos corações só têm a te agradecer, porque teu Filho Jesus Cristo se dispôs a vir habitar conosco debaixo do sol. Nós que vivíamos na região da sombra da morte, vimos tua luz, não a luz do sol, mas a luz daquele que criou o sol e tudo que existe. E sem ti não veria a existência. Sabemos que um dia tu virás nos buscar para vivermos eternamente na tua presença absoluta. A tua palavra nos diz que ali não haverá mais noite, nem necessidade de luz de lâmpadas, e nem da luz do sol, porque o Senhor Deus iluminará todo o firmamento, e nós reinaremos com o Senhor para todo sempre. Oramos por aqueles nossos familiares e amigos que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador. Que teu Espírito Santo ilumine as mentes e os corações deles, para que eles tenham um encontro pessoal com o sol da justiça. Senhor, que haja salvação nesta manhã na tua casa. Oramos com fé no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.